Sabia que se você adquirir algum dos nossos produtos, como essa camisa homenageando os nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira, você vai estar ajudando diretamente o nosso canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube? Visite nossa loja oficial e conheça nossos produtos voltados inteiramente para a história. Link na descrição. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Eu estou super animado, pois o vídeo de hoje é extremamente interessante. Afinal, qual é a origem dessa famosa cobra fumante que se tornou símbolo da Força Expedicionária Brasileira? Eu vou tirar a dúvida de uma vez por todas de muitos, então... Antes de começar, eu só quero lembrá-los de que para você adquirir uma camisa dessa e ainda ajudar o canal, basta acessar o link que vai estar em destaque aqui embaixo nos comentários ou na descrição. Sem mais papo furado, bora pro vídeo! O ano era 1939. Após a invasão das tropas alemãs em território polonês, a França e a Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Apesar do Brasil ter escolhido um lado somente em 1942, muito se falava aqui em nosso país sobre esse conflito de escala global. A cobra vai fumar, a cobra está fumando. Isso tornou-se símbolo eternizado da Força Expedicionária Brasileira, graças aos nossos soldados que lutaram bravamente no campo de batalha da Itália. Mas essa expressão já existia muito antes da criação da Força Expedicionária Brasileira. Lá por volta da década de 1930, não existia no Brasil camelô. Existia aqui era vendedor ambulante. Muitos vendedores saíam de regiões como Mato Grosso e viajavam até os centros urbanos da cidade de São Paulo. Esses vendedores levavam com eles uma mala muito grande, na verdade era um grupo de 4 ou 6 vendedores que viajavam juntos e cada um levava uma mala. Dentro de pelo menos uma mala dessas havia um animal que naquela época, 1930, era considerado uma atração nos centros urbanos de São Paulo. Esse animal era uma jiboia. Ver um réptil daquele tamanho em pleno centro de São Paulo na década de 1930 era algo curioso, era algo que atraía os olhares das pessoas que estavam passando ao redor. Aí o que os vendedores faziam para prender a atenção dessas pessoas? Eles pegavam um tubinho e colocavam em uma espécie de focinheira de tecido que ficava preso no bico da jiboia. E eles pegavam um isqueiro fingindo que iria acender aquele tubinho. E eles falavam para os vendedores: ó, fica olhando que a cobra vai fumar. E todo mundo ficava ao redor esperando aquele feito inédito de ver uma cobra fumando. E enquanto isso, enquanto aquele tanto de pessoas ficavam ao redor dessa mala com a jiboia, os outros vendedores pegavam suas malas e abriam para aproveitar o momento de atenção do público para apresentar seus produtos, que eram perfumes, roupas, tecidos e entre outras coisas. No final da década de 1930, a Segunda Guerra Mundial estourou. E quando ficou decidido em 1942 que o Brasil iria lutar na Segunda Guerra ao lado dos aliados, centenas de homens brasileiros e mulheres também começaram a ser convocados para se apresentarem na cidade de São Paulo. E muitos desses homens, porque os homens eram a maioria em relação às mulheres, quando muitos desses homens que vinham de todos os cantos do país começaram a chegar em São Paulo para se apresentarem na praça de guerra, eles traziam com eles malas grandes, obviamente com seus pertences. Eles começavam a se acumular na praça de guerra, ficava aquela tanto de mala espalhada pela praça, e um ou outro soldado, em referência aos vendedores ambulantes da cidade de São Paulo, começavam a gritar: "Ô, a mala aí, a cobra vai fumar, hein? Ê, cobra tá fumando, e essa mala? O que tem dentro dessa mala aí? Essa mala aqui, cara, essa mala só tem cobra, só a cobra vai fumar, hein?" Era uma espécie de brincadeira de trollagem que rolava entre os homens que ficavam lá para se alistar. Via aquilo tanto de mala, fazia referência aos vendedores ambulantes e isso acabou pegando. A cobra vai fumar, a cobra está fumando, em referência
aos vendedores ambulantes que viajavam para os centros urbanos de São Paulo. A cobra vai fumar acabou se tornando uma expressão entre aqueles milhares de soldados brasileiros que estavam se apresentando na cidade de São Paulo. Inclusive, quando saía o boletim das guardas e das patrulhas que cada soldado iria realizar, já falava: "Ih, hoje a cobra vai fumar". A partir de então, ficou estabelecido que a cobra vai fumar, porque só o pessoal de São Paulo, só o pessoal do exército, assim, que estava lá em São Paulo, que entendia qual era o significado dessa gíria, por assim dizer. Aí ficou estabelecido que a cobra vai fumar é que o fato está para acontecer. A cobra está fumando é que o fato está acontecendo. E a cobra fumou é que o fato já aconteceu. Essa é a verdadeira origem da cobra fumante. Foi por meio de vendedores ambulantes que viajavam até os centros urbanos de São Paulo com uma mala onde tinha uma jiboia dentro. Eles pegavam um canudinho, colocavam na focinheira da cobra, dando a entender que ela estava fumando. A cobra estava fumando. Isso acabou se tornando motivo de brincadeira, uma gíria entre os soldados brasileiros naquele período. E acabou mais tarde se tornando símbolo eterno da Força Expedicionária Brasileira. Isso não sou eu que estou falando, isso é de acordo com a narração de um veterano de guerra brasileiro, Newton Lascaleia. Existe outra versão da história, que inclusive é dita como falsa em relação à origem dessa cobra aqui, que diz que um general brasileiro, enquanto estava em uma reunião responsável pela formação de uma tropa nacional para combater nos campos de batalha da Europa, que era mais fácil uma cobra fumar um charuto do que o Brasil lutar em uma guerra mundial. Outros dizem que essa frase, essa declaração partiu do próprio Getúlio Vargas. Outros dizem que eram jornalistas e veículos da mídia da época que falavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial. Essa declaração pode sim ter ocorrido, que não é difícil, mas ela não foi responsável pela origem da cobra fumante. Bem, o resto da história da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, todos vocês já sabem. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. E não esquece de visitar a nossa loja oficial. Valeu!